Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Do Rio de Janeiro, a repórter Francine Augusto tem informação ao vivo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Francine. Olá, Pedro. Bom dia. A Polícia Civil identificou que partiu da arma de um policial militar o tiro que matou Agatha Félix, de 8 anos, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Essa informação consta no inquérito que investiga o crime que aconteceu no dia 20 de setembro. De acordo com o documento, houve um erro de execução e o objetivo não era atingir a criança, mas dar um tiro de advertência para forçar a parada de 2 homens que estavam passando em uma motocicleta. A Delegacia de Homicídios indiciou o policial por homicídio culposo. O relatório, com a conclusão do caso, foi encaminhado ao Ministério Público aqui do estado do Rio de Janeiro. Uma perícia já tinha apontado que um fragmento de projétil que foi localizado na criança tinha ranhuras idênticas à do cano do fuzil utilizado pelo policial militar. Ainda de acordo com esse laudo, a bala atingiu primeiro um poste e aí sim, depois o estilhaço acabou provocando a morte da Agatha, que passeava com a mãe em uma Kombi. O inquérito tomou como base depoimentos de testemunhas, policiais militares em serviços também naquela noite da unidade de polícia pacificadora que estavam no local do crime, além de perícias e também um laudo da reprodução simulada que aconteceu no último dia 1º de outubro. O resultado dessa perícia aponta aí que foi feito toda uma análise e, de fato, constatado esse erro de execução. Inclusive, esses policiais tentavam atingir esses homens que seriam traficantes, segundo eles, e não teriam intenção de atingir a Agatha. Procurada, a Polícia Militar disse que vai aguardar a decisão judicial e o militar, por hora, cumpre funções administrativas. Mas, de acordo com a Polícia Civil, com base nesse inquérito, foi solicitado o afastamento do militar e também a proibição de contato com qualquer uma das testemunhas. Ô, Francine, mas esse tiro, então, não teria sido dado em direção a quem estava numa moto? Seria um tiro de advertência. Agora, tiro de advertência se dá para cima, não é? Para atingir um... Pelo menos é o que a gente sempre ouve. Claro, aqui, não, lógico, é a de técnica. treinamentos que os policiais informam. Claro, claro. Você dá tiro de advertência para cima. Você não dá nem em diagonal, então, você dá para cima. Agora, para atingir um poste, o poste não estava deitado, então ele não deu para cima esse tiro de advertência. Mas, então, o tiro não foi para atingir quem estava na moto, foi apenas um tiro de advertência, é isso que alegam? Isso, eles alegam que sim, lembrando que mesmo que tivesse sido para cima também tem um perigo, né? Porque essa bala acaba voltando e tinham pessoas próximas, era 8 horas da noite, durante um fim de semana, rua cheia, comunidade, crianças passando combis, inclusive essa Kombi que a Agatha estava dentro, voltando com a mãe de um parceiro por volta de 8 horas da noite. Como você bem disse, normalmente esses tiros de advertência não são na horizontal, né? E sim para cima, só que o que acabou acontecendo, de acordo com eles, atingiu um poste, não atingiu os rapazes que seriam suspeitos passando em uma moto. Depois que atingiu o poste, na sequência, seguiu em direção à pequena Agatha, que chegou a ser socorrida na ocasião por unidade de saúde da Zona Norte, na mesma região, mas acabou não resistindo. Tem lugar que você não pode dar nem tiro de advertência. Se há uma suspeita, faça uma perseguição. Esse é um dos casos, me parece, né? Compensa, acho que o que a polícia tem de perguntar sempre é o seguinte: levando em consideração o ambiente em que a polícia do Rio de Janeiro trabalha, as circunstâncias em que a polícia do Rio de Janeiro está submetida, tudo isso precisa ser levado em consideração sempre e permanentemente. O que a Polícia Militar do Rio está dizendo também é que esse policial que fez o disparo está sob violenta emoção, ou estava sob violenta emoção naquele dia, porque 3 dias antes tinha sido assassinado na mesma região um colega que estava com ele durante o serviço de patrulha naquele ponto da cidade do Rio de Janeiro. Agora, o que a gente tem de questionar sempre é o seguinte: vale a pena, por piores que sejam os bandidos que estão escapando de moto, mas eles estão indo embora, vale a pena, no meio do trânsito, em uma favela, dar um tiro, mesmo que seja pro alto? Sabe, o policial militar acha que com um tiro pro alto, um bandido perigoso vai simplesmente parar a moto e dizer eu me rendo, ou ele vai responder a esse tiro de advertência? Qual é a chance? Quais são as probabilidades de, com o tiro pro alto, ele acertar alguém, um inocente, como aconteceu naquela circunstância, o bandido levantar as mãos pro alto e pedir perdão à autoridade, dizer eu me rendo, ou reagir, tentar fugir? Sabe Deus o que é que pode acontecer ali naquela circunstância? Acho que
É isso que falta, às vezes, é mensurar o ambiente e o que vale mais. Qual é a importância real ali naquela circunstância? É prender um suspeito que está numa moto ou dar um tiro pro alto e assumir o risco de acertar uma criança de 8 anos, como aconteceu nesse episódio lá do Rio de Janeiro? Se há uma suspeita, faça uma perseguição. Né? Você não pode, até porque não é tiro de 22, é tiro de fuzil. Tanto é que foi o estilhaço que matou a menina. Você imagina a potência desse tiro de tiro, fuzil, né? não é? Agora, a gente precisa tomar cuidado com o que está sendo discutido no Congresso também, porque a polícia do Rio de Janeiro está dizendo o seguinte: os rapazes bandidos, né? Supostos bandidos, porque eles não foram pegos, né? A gente não sabe. Os bandidos ou suspeitos estavam com uma esquadria de metal na mão. É a história do cabo de guarda-chuva, né? A esquadria de metal, o cara pode ser um trabalhador da construção civil também. Ele pode estar subindo o morro para trocar a janela da casa dele, você concorda? E aí o policial, assustado com a morte do colega 3 dias, olhou e falou: opa, é um fuzil também. E atirou na frente. Ele está sob violenta emoção? Isso é excludente de ilicitude ou não? Por isso é que essa discussão precisa ser feita com muita calma também, né? Porque alguém pode dizer o seguinte, falar: olha, você tem um policial que testemunhou a morte de um amigo há pouco mais de 48 horas, ele se confundiu, viu a esquadria de metal, um pedaço de janela e achou que era um fuzil, atirou pra cima e matou a Ágata. Violenta emoção. Agora, incomoda muito esse tipo de perseguição a motos ou automóveis. Nós vimos uma perseguição aí recente, mas por quilômetros. E ali poderia ter acontecido uma bala perdida. Poderia. Aqui em São Paulo, aquela do rapaz que estava fazendo suposta entrega? Isso. Então, ali, mas eles não atiraram. Quilômetros mas ali e mais você quilômetros veja- de perseguição ali. mas você veja a diferença no procedimento, Zé Paulo. Em nenhum momento o policial policial aqui em São atirou, Paulo né? sacou a arma. Mas poderia ter Segurança, né? sacado, Não, foi porque, policial Não, foi militar policial. na moto. A porque polícia- quando eles conseguiram Eles tentaram parar o cercar bandido... A outra Né, ocorrência. mas quando eles conseguiram parar o motoqueiro, você vê que um dos policiais deu um chute nele, também não se justifica. É, Não, mas Eles daí, já estavam dominados. peraí, né, Zé Paulo? Ali é Depois- É meia hora- adrenalina, então. ali é Numa meia hora de dessas perseguição. você tira a arma e acaba provocando aí a morte de inocentes. Mas ali a polícia acho que agiu bem, né? Não tem como... Nós estamos muito impregnados pela polícia de Los Angeles, viu? Que Não, persegue. o problema também é que a polícia aqui ela é desautorizada toda hora, não é? E muitas vezes numa ação legítima da polícia e a lei cai em cima do policial. E muitas vezes, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, você tem cenários de guerra muitas vezes. E o policial é que vive nesse meio, nesse ambiente. Ele não está no ar-condicionado tomando decisões friamente. Ele tem que estar muito preparado para tomar decisões no ambiente mais tenso possível. Isso que o Rafael falou, por exemplo, é fundamental. O cara tem que estar preparado para tomar decisões frias e racionais, mesmo na mais absoluta tensão. Essa é a exigência da profissão dele. Agora, também não pode ficar, não nesse caso é óbvio, mas em outros casos, né, em que o policial é muitas vezes tolhido, né? Ele é punido quando ele age dentro da lei. No caso aqui em São Paulo, me parece a decisão foi correta, porque a gente poderia criticar se ele abre fogo contra o bandido no meio do trânsito parado, em pleno congestionamento, e o bandido responde. Aí você Não, eles estabelece evitaram. Com certeza eles evitaram iria atingir tiro. inocentes, é verdade. Mas foi uma perseguição de quilômetros. Foi. Né? Mas diferente do que aconteceu no Rio, quando você tem uma moto indo embora com um cara com uma esquadria de metal na mão e um tiro de advertência pro alto, de um fuzil, com um fuzil no meio do nada. É claro, é ruim criticar daqui, mas né, tem coisa que tem de ter peso. E A o verdade peso é que principal muitos é vida de gente inocentes, inocente. muitos inocentes estão morrendo no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, menos, né? Menos. Tivemos casos esporádicos. Agora, no Rio de Janeiro, não tem uma semana que passe que não morre, principalmente crianças, que choca mais ainda. Claro, e não pode ser tratado como normal, né? Uma criancinha dentro de uma Kombi tomar um tiro e é um efeito colateral. Não tem essa de efeito colateral. Você tem de estudar todas as situações para evitar esse tipo de coisa. Como é que uma criança dentro de uma Kombi é atingida por uma bala e está tudo bem? É um efeito colateral. Não pode ser tratado assim, né? Pois é, mas a Polícia Civil não gosta dessas coisas não, viu? A Polícia Civil quer que depois se investigue para prender a pessoa. Que essas perseguições muitas vezes podem acabar numa tragédia atingindo inocentes. E Mas se for esperar, nesse caso, por exemplo, desse suposto entregador, o trabalho da Polícia Civil, olha...
Ah, não ia chegar nunca.